aí. Muito boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite para os nossos amigos e nossos seguidores. Vou começar aqui a nossa live sem pressa, esperando nossos amigos aqui começarem a entrar, começarem a dar notícia. Meu amigo Marcos, Pezão. Vamos dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal chegar. A gente começar a bater aqui o nosso papo hoje sobre as falsas acusações de crime contra a mulher, em especial de crime sexual. Boa noite, Marquinhos. Satisfação ter você aqui conosco. Antes de qualquer coisa, tava vendo hoje aqui o pessoal que... O Arles, aí sim. Estivado PM Goiás, de primeira linha. O pessoal que viu hoje aí o Pablo Marçal arregando para a entrevista no Paulo Figueiredo, com medo de responder perguntas sobre o Alexandre de Moraes, manda minha live. Quem conheceu o Pablo Marçal, manda para ele a nossa live da semana passada sobre o Alexandre de Moraes, para ele ver que é possível plenamente você dar opinião sobre o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, sem se comprometer, sem ofender ninguém, sem ser processado, sem apanhar na cara. Não precisa ter medo de bicho papão, não, é só saber falar, só saber conversar. Então quem tiver contato com o Pablo Marçal aí, fala, tá na campanha aqui em São Paulo, fala para ele conversar comigo que eu quero trocar uma ideia com ele sobre o Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos aí, todo mundo que está chegando. E satisfação enorme de falar com meus amigos hoje sobre um tema tão importante quanto esse, das falsas acusações de crime, né? Principalmente nos casos aqui de violência contra a mulher. Então, como o pessoal vai chegando, eu dou início oficialmente ao nosso tema de hoje. E antes de tudo eu quero explicar por que eu escolhi esse tema, tá? Antes disso, pessoal, preciso aprender os macetes. Ó, o Josafá, meu amigo velho, nordestino, tocador de violão, antigo aí, aluno da Rede Júris. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre falsa acusação de crime sexual, falsa acusação de crime contra a mulher, que é um risco que todo homem pode sofrer e sofre, e corre. Casado, solteiro, inocente, o culpado. Então, como eu estou aprendendo aqui um pouco dos macetes aqui da blogueiragem das redes sociais, eu queria pedir para você, clica nessa setinha aí, nesse aviãozinho que tem do lado aí da tua tela, e manda um convite para pelo menos 5 amigos. Manda um convite aí para os seus amigos que saem na noite, que gostam de mulher, até mesmo que não gosta de mulher, que dá para ter falsa acusação vindo de travesti, transexual, homem, o que for. Esse fenômeno aí, ele é transversal. Então compartilha aí com os amigos dessa live, para aquelas pessoas que você acha que é interessante aprender e ter um pouco de noção da realidade sobre esse assunto, tá? Só me dá essa moral e vai fazer informação de qualidade chegar para mais gente. Quando eu escolho esse tipo de tema, semana passada eu falei de um tema delicadíssimo, que é a polêmica envolvendo o Alexandre de Moraes, né? Está calor aqui. Em São Paulo está quente. E hoje eu estou escolhendo um outro tema também delicado, que é a questão das falsas acusações. Eu faço isso não é só para aparecer, não é aleatoriamente que eu escolho os temas. Para a gente entrar num debate público, para eu tomar o teu tempo e o meu, eu acho que é importante a gente falar de assuntos que são relevantes. Assuntos que estão de alguma forma obscuros e que a gente precisa de jogar luz. Assuntos que têm causado sofrimento, dor e problemas sérios na vida de muita gente. Boa noite, André, tudo bem? Satisfação tê-la aqui, seja bem-vinda. Eu me lembro na época que eu dava aula na Rede Júris,
Eu não sei se foi no dia que o Lula foi preso. Eu sei que aconteceu alguma coisa no caso do Lula. E aí eu tinha acabado de chegar, eu tinha uma live para tratar exatamente de um assunto que tinha acabado de acontecer. E aí eu desci do avião, vindo para casa, aqui em São Paulo. Eu estava dando aula em Goiânia, vim para São Paulo, desci do avião. No avião eu vim me atualizando do que aconteceu para já chegar em casa e já entrar numa live que estava agendado de um assunto relevante, que era a questão da prisão do Lula. E aí eu lembro que na mesma hora, eu vi perfis assim, de professores de direito penal, de gente tarimbada, cara, 1 milhão de vezes maior do que eu. No momento mais quente da República, o cara dando aula assim, hoje a nossa live vai ser sobre erro de tipo e erro de proibição. Eu falei, meu Deus do céu, não dá, eu fico com preguiça desse tipo de coisa. Só faz sentido a gente sentar para conversar se for para sentar para conversar sobre alguma coisa relevante. Erro de tipo e proibição, você pega um livro de direito penal 1, você vai aprender ali em meia hora, joga no YouTube, tem um monte de explicação sobre isso. Com quanto importante, não é o tema do dia, tá? Então hoje, eu coloquei na mesa esse tema dos crimes sexuais, dos crimes contra a mulher, das falsas acusações. Por quê? Eu advogo na área criminal desde 2006. E eu atuo exclusivamente na área criminal, faço pouquíssimas coisas em outras áreas. E dou aula de direito penal e processo penal desde 2008. E na minha militância, no enfrentamento dos tribunais, a coisa mais dramática que eu já experimentei foi advogar nesse tipo de caso. E eu vou explicar por quê. Tem gente que pensa assim, às vezes a pessoa pergunta assim, pô, professor, deve ser muito difícil advogar para um cara que você sabe que cometeu o crime. Isso aí é a maior lei do engano. Advogar para um sujeito que é réu confesso, ou pelo menos que confessou para você, advogar para um sujeito que você sabe que ele cometeu o crime, é a coisa mais tranquila que tem. Porque tira muito do peso das nossas costas. Eu vou fazer a defesa do sujeito, vou dar o meu melhor, vou fazer a defesa técnica do jeito que a lei me autoriza. Mas, no pior cenário, se aquele cara for condenado, mas tinha cometido crime, então aí a gente vai buscar uma pena justa para ele. O drama maior é você advogar para aquele camarada que você sabe que é inocente. Isso é terrível, 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 é dramático. Porque não basta ser inocente. Você precisa convencer o juiz, convencer o delegado, depois, se for o caso, convencer o juiz de que você é inocente. E nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. O processo penal, ele é o direito penal na ponta da espada. A acusação guerreando com você para convencer o juiz de que a tese dela é acertada e que você tem que ser condenado. A defesa, o seu advogado, guerreando com a acusação para convencer o juiz de que você é inocente e tem que ser absolvido, via de regra. Ganha quem convence o juiz, não necessariamente quem tem razão. Tá? Então vamos lá, vamos começar o assunto aqui. Por que a gente fala desse tema de crimes contra as mulheres? Se você pensa no brasileiro médio. A gente tem um conceito aí de brasileiro médio, aquele cidadão comum, que ele não é nem abaixo da média em nada e nem super dotado ou super capacitado em nada. Um cidadão igual eu e você, brasileiro médio. Existe essa figura do brasileiro médio. E existe no direito uma figura que a gente chama de vulneráveis. Tá? Existem os vulneráveis. São aqueles que, por algum motivo, por alguma característica, tem alguma fragilidade diante da vida, logo merecem uma proteção especial do Estado. Então o idoso é vulnerável, né? Uma pessoa que tem algum tipo de doença psiquiátrica grave pode ser considerado vulnerável. A criança é vulnerável. O doente grave é vulnerável. O cidadão que tem alguma necessidade especial, deficiência física ali, enfim,
está numa situação de vulnerabilidade. O cara que é cego, não consegue enxergar, óbvio que ele fica um pouco mais vulnerável do que você que consegue enxergar. E, em algum nível, a mulher, ela é considerada vulnerável. Notadamente no que a gente está falando aqui em relação a ser vítima de violência. Tá? Antes de tudo, antes de chegar algum feminista, alguma feminista aí, querendo dizer que é um absurdo falar que não existe crime contra as mulheres, não sei o quê. Antes de tudo, preciso deixar claro aqui, ó. A maldade prefere as mulheres. Tá? Isso aí para mim é óbvio. A maldade prefere as mulheres. A mulher, ela é fisicamente mais frágil. Então ela tem menos capacidade física de se defender. De forma que seria, vamos dizer assim, é mais fácil, é mais possível, do ponto de vista operacional, cometer um crime contra uma mulher do que cometer um crime contra um marmanjo. Né? Então a mulher é sim vulnerável. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui: existem sim centenas, milhares de crimes contra a mulher que acontecem todo santo dia, e as mulheres merecem sim a proteção da Lei Maria da Penha, as medidas cautelares, as medidas protetivas de urgência, todo esse aparato estatal que existe para proteger a mulher. Tudo isso é justo e é legítimo, tá? O que acontece? Aí eu vou ter que começar aqui a falar sobre alguns conceitos de processo penal, para depois a gente chegar no coração do problema da live de hoje. Todo remédio tem o seu efeito colateral. E esses remédios legais também têm um efeito colateral. Que vem a ser o quê? As falsas acusações de crime contra a mulher. Então olha só. Para qualquer crime no Brasil, o sujeito goza da presunção de inocência. O sujeito goza da presunção de inocência. Então, basicamente assim, se alguém chega na delegacia e fala que eu cometi um crime, a princípio, se eu não cometi crime algum, eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que fazer a minha defesa. É quem está me acusando que tem que provar. Certo? Quem alega que tem que provar. Tá bom. Aí, o Ministério Público oferece uma denúncia. O que é a denúncia? É uma petição inicial que vai dar início a uma ação penal contra você. E aí você vai ter a oportunidade de fazer a sua defesa. O réu, ele não é obrigado a se defender. Ele tem a oportunidade de se defender. Tá? Chega na fase da sentença, quando o juiz vai decidir se ele condena ou se ele absolve alguém, qual é o princípio que impera naquele momento? Só um juízo de certeza, só se o juiz tiver certeza de que o crime aconteceu, de que aquele cidadão foi o autor, de que estão presentes os elementos de condenação, é que o juiz vai condenar o sujeito. Se durante o processo houver dúvida razoável, aí nós temos um princípio chamado de indúbio pro réu. Então, se durante um processo houver uma dúvida razoável, nós temos ali o indúbio pro réu. Tá? Na dúvida, o juiz tem que absolver o réu. Então, tem uma acusação. Temos uma acusação ali. O juiz chega na fase da sentença, ele vai falar assim, ó: eu até acho que esse crime pode ter acontecido, mas eu não tenho prova suficiente para ter que me dar certeza de que o fato aconteceu. Então ele não tem nem prova de que aconteceu, nem prova de que não aconteceu. Qual é a solução no processo penal? Absolvição. Indúbio pro réu. Absolvição por falta de provas. Certo? O juiz não sabe, não tem certeza de nada, então tem que absolver. Vou dar um exemplo mais tosco aqui. Uma pessoa atropelou a outra na faixa de pedestre. E aí, quem estava dirigindo fala que o sinal estava verde.
cara fala com firmeza, não, o sinal estava verde, eu passei no sinal verde e na velocidade correta. As testemunhas falam para o juiz que não prestaram atenção na hora do atropelamento se o sinal estava verde ou vermelho. A testemunha fala para o juiz assim que depois do acidente elas olharam que o sinal estava vermelho, mas na hora do atropelamento ninguém olhou para o sinaleiro. E aí o juiz fala, pô, então está inconclusivo isso aqui. Eu não tenho como ter certeza se essa pessoa, se o motorista atravessou, furou o sinal vermelho. Então, na dúvida razoável, nessa zona cinzenta, do ponto de vista probatório, o juiz absolve. O juiz tem que absolver o sujeito, com base no princípio chamado de indúbio pro réu. Tá? Beleza. O que acontece? Qual é o drama? Qual é a miséria, do ponto de vista processual penal, que a gente está enfrentando no Brasil hoje? Quando você fala de crime contra a mulher, e aqui eu estou falando especialmente de crime sexual, que é o que acontece muito, mas também outros tipos de crime, por exemplo, violência doméstica, ameaça, lesão corporal, enfim. Normalmente esse crime acontece em lugar ermo. Essa discussão começou forte no estupro. Vamos falar logo a verdade aqui. Normalmente, no caso do estupro, ninguém vai estuprar outra pessoa à luz do dia, no meio de um monte de gente. Isso é muito raro acontecer. Normalmente o estupro ele acontece em local ermo, local escondido, escuro, na madrugada, trancado em algum lugar, só com a presença da vítima e do agressor. Aí a mulher vai na delegacia, tal, fica ali a palavra dela contra a palavra do cara. O delegado às vezes tenta até submeter a mulher ali a um laudo psicológico, fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica, para saber se ela realmente apresenta ali elementos de que cometeu ou não cometeu o crime, de que foi ou não foi vítima do crime e tal. E aí o cara fala que não foi, o cidadão nega. O promotor oferece a denúncia. Quando chega na fase da sentença, o juiz vai se deparar com a mesma situação. O juiz vai se deparar com a mesma situação que eu falei agora há pouco, naquela zona cinzenta no caso do acidente de trânsito. Mas fica com aquela dor no coração. Fala, pô, mas o cara estuprou a mulher, não estuprou, eu acho que estuprou e tal. Aí começou-se a construir uma jurisprudência que fala o seguinte: em crimes sexuais, notadamente que acontecem em local ermo, só com a presença do agressor e da vítima, a palavra da vítima adquire especial relevo, ainda mais, se tiver em harmonia com os outros, algum outro elemento de prova do processo. Resumo da história. No Brasil, a palavra da vítima serve como prova para a condenação. No Brasil, a palavra da vítima serve como prova para a condenação. E isso virou nos tribunais quase que um mantra. No Brasil, isso virou quase que um mantra. Tá? Como eu tenho muita experiência nisso, já advoguei muito nesses casos, eu até sei o que acontece na audiência de antemão. O camarada chega na audiência e jura de pé junto que não foi ele. O cidadão jura de pé junto que não foi ele. Aí quando chega na última pergunta do interrogatório, o juiz fala assim: tá bom, mas se não for o senhor, se o senhor é inocente, igual o senhor está falando, o que é que justifica? Como é que o senhor explica essa mulher vir aqui, passar por esse constrangimento todo, ir na delegacia, vir em juízo, sustentar a posição dela de que o senhor cometeu esse crime de estupro contra ela? O juiz pergunta isso como se... E o juiz faz essa pergunta como se ele estivesse jogando quase que uma luz assim na audiência. Pá, agora eu te peguei. E aí a gente enfrenta aí uma série de problemas. Por quê?
Se você pesquisar na internet, uma pesquisa rápida aí no Google, você vai ver muitos e muitos e muitos casos hoje de falsas acusações. E eu dou meu testemunho. Já vi isso acontecer. Dou meu testemunho. Muitas vezes os tribunais condenam o sujeito, ainda que fique absurdamente escancarado, assim, que não tem prova nenhuma contra ele. Eu vi um caso, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu me lembro até hoje que o tanto que eu fiquei chocado com aquilo que eu assisti. Eu estava aguardando para fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de Goiás. E aí antes de mim tinha um caso de uma acusação lá de estupro. E aí por algum motivo os desembargadores eles até deixaram os advogados assistir, porque normalmente é segredo de justiça, tem que sair todo mundo da sessão, fica só o advogado e os desembargadores. Mas nesse caso o presidente da sessão ali, da Câmara Criminal, deixou os advogados ficarem e pediu para sair só quem estava assistindo. Só quem não era advogado, o resto que estava ali de estagiário, gente assistindo e tal. E aí, olha o caso. Uma menina, acho que na casa assim da pré-adolescência, a mãe da menina disse que a menina estava com dor na vagina, a menina falou para a mãe que o pai dela mexia com ela e por isso tinha aquela dor. A mãe representou contra esse pai na delegacia, o pai foi investigado, processado. Durante o processo, o que aconteceu? Ficou constatado, através de perícia, assistente social, que aquela família vivia em condições muito insalubres. E a perícia constatou que aquela criança, aquela pré-adolescente ali, ela tinha um fungo na vagina que causava dor e coceira. E aí, quando essa menina foi ser ouvida em juízo, ela concordou com o pai dela, falando assim, que na verdade ela tinha dor na genitália dela ali, coceira, e aí ela coçava e gemia, e quando ela abriu o olho, o pai dela estava lá, perguntando para ela o que aconteceu, por que ela estava gemendo e tal. E aí ela contou essa história para a mãe dela, e a mãe dela tinha achado que o pai dela estava estuprando a menina, só que não tinha indício de estupro, tinha sim do fungo, porque a menina era muito mal cuidada. E aí a menina, no final das contas, a menina falou pro juiz que ela entendia que na verdade o pai dela não tinha estuprado ela não. Que ela sentia dor e depois ela descobriu que a dor era por causa do fungo, e quando ela acordava o pai dela estava lá e fazia sentido o fato do pai dela chegar lá porque ela chorava e acordava, alguém ia lá acudir a menina. E o pai negando peremptoriamente que nunca tinha estuprado. Então tudo no processo indicava que houve um mal entendido. E que não houve estupro. Ou pelo menos tinha uma dúvida razoável. E a menina pediu para voltar para casa e ela queria voltar a conviver com o pai dela. Ela falava, não, meu pai não me estuprou não, a história foi uma confusão. Eu vi a desembargadora, a relatora, falar o seguinte, olha, por mais que, depois de alguns anos de processo, que esse processo demorou alguns anos, então na primeira versão a menina era mais novinha, na segunda versão já era adolescente, já tinha mais lucidez, a desembargadora falou assim, por mais que a vítima agora seja firme em falar que não foi vítima de estupro, eu estou interpretando, a desembargadora falou assim, eu estou interpretando que essa mudança de versão foi porque ela se sentiu penalizada porque ela saiu do lar. Em razão dessa confusão, ela foi morar com a avó e que aí ela queria voltar para casa. Então eu estou interpretando que ela mudou de versão porque ela quer voltar para casa. Então essa é a minha interpretação e eu estou mantendo a condenação. Condenou o cara por estupro. Manteve a condenação.
Então a desembargadora racionalizou. Ela deduziu da cabeça dela o porquê que a menina agora estava indo em juízo, já com mais idade, já com mais lucidez, para falar, não foi vítima de estupro não, meu pai não é estuprador não. E a desembargadora falou assim, é estuprador sim, você está confusa. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia, cara. E aí a gente tem visto notícias recentes, e às vezes é difícil você ter acesso ao inteiro teor desses processos, porque os processos correm em segredo de justiça. Se eu não me engano, fosse do artigo 234b do Código Penal. Mas a gente começa a ter situações cada vez mais dramáticas, cujos tribunais preguiçosamente mantêm a condenação, falando assim, a palavra da vítima serve como prova para condenação. Então tem acontecido muito da pessoa chegar na delegacia e falar assim, 5 anos atrás eu fui abusado pelo meu padrasto. Eu já defendi gente nesse sentido. 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás, eu fui estuprado. Tipo assim, meu Deus do céu, 10 anos atrás. Aí você vai conversar, vai ver as testemunhas, vai fazer audiência. Vai conhecer, você morava com quem? Morava com a sua avó. Vó, a senhora criou essa criança, criei, morou na minha casa. Essa criança é estuprada todo dia, ela está falando, nunca vi nada disso. Só juro, não tem uma criança normal. Essa criança tinha depressão? Não, só brincava. Criança normal. Essa criança tinha medo do pai dela? Não, o pai dela chegava do trabalho e ela ia correndo pular no colo do pai dela, é o maior amor com esse pai. Teve alguma mudança de comportamento nessa criança? Não, nunca teve. A senhora já viu alguma coisa estranha, algum indício de violência? Nunca. Pesadelo, terror noturno, na escola, nada. Aí vai perguntar para a pessoa, mas você é estuprada aonde? Acontecia assim, acontecia assado, acontecia não sei o quê. Umas histórias sem pé nem cabeça. Uma coisa esquisita. Porque da onde está vindo isso? E aí você olha pro cara, pro réu, e o cara fala, meu amigo, prefiro a morte. Que Deus me leve agora se eu for estuprador. Nunca encostei um dedo nessa menina, esse povo tá ficando maluco. Aí chega no final da audiência, o juiz pergunta assim, ó. Por que é então que essa menina está inventando, se você é inocente? Como é que você explica isso? Aí vem um outro problema seríssimo. E aí a gente vai falar aqui de processo penal. Estou aqui falando de conceito. Eu não estou aqui querendo falar mal de mulher, não estou aqui querendo falar mal do judiciário. Estou querendo falar de conceitos. No processo penal, o ônus da prova é do Ministério Público, é de quem acusa. A defesa ela não tem obrigação nenhuma de provar nada. E o silêncio da defesa, ou se a defesa não conseguir comprovar tal coisa, isso não pode implicar em prejuízo para a defesa. O nome disso é inversão do ônus da prova, e isso é proibido em processo penal. Por exemplo, se você for ver lá no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, você tem inversão do ônus da prova. Por quê? Porque as relações elas são muito desiguais. Então, às vezes eu estou sendo lesado pelo Banco do Brasil e eu não tenho acesso aos documentos do banco. O banco não me deu acesso à cópia do contrato. Sei lá, veio uma cobrança indevida na minha conta e aí eu falo, eu não assinei isso aí não contratei esse negócio que está sendo cobrado aqui no meu extrato. Não. Aí o banco fala, não, você contratou sim, você assinou o contrato. Aí você fala, banco, então me dá a cópia do contrato, deixa eu ver se é a minha assinatura mesmo. Aí o banco não dá. Como é que eu faço? Aí sim, no direito do consumidor, você entra com ação contra o banco e você pede a inversão do ônus da prova, porque o banco tem total condição de fornecer o contrato que ele diz que existe. Se o banco não apresentar aquele contrato, o juiz pode presumir que aquela minha alegação é verdadeira. Isso lá em direito do consumidor. Em direito do trabalho, eu odeio direito do trabalho, tem uma coisa muito doida chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, que eu não quero nem falar sobre isso, que eu já começo a passar mal, não gosto. Agora,
no processo penal não existe inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é a acusação. Você pode até ver algumas discussões doutrinárias sobre isso, tem muita jurisprudência até do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas na prática, se você for pegar a jurisprudência do STJ, do STF, não existe inversão do ônus da prova no processo penal. Então, quando o juiz chega no cara e fala assim, ó, se você está dizendo que é inocente, como é que você explica, como é que você justifica essa mulher está vindo aqui te acusar? O que o juiz está fazendo? Ele está invertendo o ônus da prova. Está jogando a obrigação do cara se defender. Do camarada que tem que falar por que ele é inocente. Só que é muito difícil. Como é que eu faço prova de um fato negativo? Como é que eu alego que eu não fiz alguma coisa? Não, eu não fiz, eu não sei. E aí você pode me perguntar agora o seguinte, professor, eu entendi a situação, eu entendi o que é indúbio pro réu, eu entendi o problema da dificuldade de produção de prova nos crimes sexuais, porque nem todo estupro deixa lesão física, tá? Nem todo estupro vai deixar machucado. Existem atos libidinosos diversos da condição carnal, inclusive, que não vão deixar lesão alguma. E acaba que vai ficar lá só a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Beleza. Qual que seria a solução saudável do ponto de vista processual penal? E por que eu digo isso? Porque é 1000 vezes melhor um juiz absolver um culpado do que condenar o inocente. Ainda mais num crime dessa gravidade. Condenar o inocente por estupro, por crime sexual, muitas vezes é uma sentença de morte. Eu já vi situações em que a mulher apontou o dedo para o sujeito, falando que estuprou. Em 5 minutos a população da rua linchou o cara e matou o cara. Aí depois se descobriu que o sujeito era inocente. Então é 1000 vezes melhor o juiz falar assim, ó, eu não tenho prova segura de que houve esse crime, portanto, com dor no coração, eu vou absolver por insuficiência de provas. Mas o que acontece hoje no Brasil na prática? Se a menina está falando que foi vítima de estupro, ela foi vítima de estupro, a palavra da vítima serve como prova para condenação e eu vou condenar o sujeito mesmo sem qualquer outra prova. Porque os juízes, os tribunais falam assim, a palavra da vítima foi corroborada com a prova tal, tal e tal, mas se você vai ler os processos na prática, você vai ver que não, que muitas vezes é a palavra da vítima pura e simples. Aí agora que vem um tema interessante, assim, que é o coração desse assunto. E você vai me perguntar aqui, João, o que é que faz uma mulher ir na delegacia, dizer que foi vítima de um crime sem que ela tenha sido? O que é que justifica uma mulher ir na delegacia, fazer uma falsa acusação de estupro, por exemplo, ou de lesão corporal, ou de ameaça, ou de qualquer outro tipo de crime aí nesse contexto de gênero? Então tem várias possibilidades, existem várias possibilidades. Eu lembro que eu fui dar uma aula de pós-graduação, eu peguei esse módulo quando eu dava aula na pós da Rede Jus, eu peguei o módulo de crimes sexuais e eu fiz uma pesquisa profunda sobre as hipóteses, né, essas causas de falsa acusação aí de crime sexual. E eu vi coisas assim absurdas. Primeira coisa que eu vi muito. Eu vi um caso na Inglaterra de uma mulher que foi na delegacia e ela fez uma denúncia, entre aspas, né, contra 2 caras, deu os dados dos caras direitinho, descrição e tal, falando que foi esse fulano e fulano estupraram ela naquela noite passada. Os 2 foram presos. Um não conhecia o outro, nunca viu o outro na vida. E eles não faziam a mínima ideia do por que ele estava sendo preso, e nenhum dos 2 nunca tinha visto aquela mulher. Aí a polícia investigou um pouco mais, achou a história muito esquisita,
E aí, no final das contas, a mulher confessou que inventou aquela história porque o namorado dela, ela era muito apaixonada por um namorado. O camarada terminou com ela desesperada para chamar a atenção do namorado, de alguma forma, inventou que foi estuprada. Aí o delegado perguntou para ela assim, mas por que esses dois? Da onde que você apontou essas duas pessoas como sendo seus estupradores? Ela falou assim, eu escolhi aleatoriamente no Facebook. Isso acontece. Os dois caras nem sabiam do outro, um não conhecia o outro. Falou, nunca, você está sendo acusado de, junto com esse outro rapaz, ter estuprado essa fulana. É o cara, mas eu nunca nem vi esse rapaz, muito menos essa fulana. De ontem para hoje, quando eu fiz a chamada dessa live, eu ouvi um monte de histórias, fora as que a gente já conhece. A pessoa ficou com fulano de tal, fez o sexo consentido, mas é comprometida. Aí o marido vai e descobre, pegou no flagra. Chupão no pescoço, pá, não sei o que, enfim. Achou uma cueca dentro do carro, sei lá que desgraça que aconteceu. Pegou no flagra. Que história é essa? Que é isso aqui? Que aconteceu? Não, esse fulano, vou ter que falar a verdade, o fulano me estuprou. A pessoa entra em pânico e joga essa. O fulano me estuprou. E aí depois sustenta a posição. Lá na frente, se Deus abençoar, se descobre, um amigo sabia da história, outro amigo sabia da história, ela tinha um caso com fulano. Aí a polícia faz uma investigação séria, acusa a localização de celular, uma câmera de segurança mostra a mulher de mão dada com o cara beijando na boca, sorrindo. Aí fica evidente que não houve estupro ali. Né? E aí, foi mal. Realmente eu inventei essa história porque eu não queria que meu marido soubesse que eu tive um caso com um rapaz. E como é que fica o sujeito? E é possível que uma mulher faça uma falsa acusação de crime sexual por interesse econômico, para extorquir uma pessoa. Que existe. Mulher é gente. Mulher é gente. E existe todo tipo de mulher porque existe todo tipo de gente. Isso acontece. Existe isso. Pode acontecer. Existe uma figura interessante, dentre várias situações. Quem não lembra do caso do Neymar, que deu sorte de ter colocado o celular para filmar naquela situação e tal. Mas existe uma outra justificativa, uma outra explicação para esse fenômeno muito, muito famosa, que é a síndrome da mulher do Potifar. No Velho Testamento, você tinha um faraó lá chamado Potifar. E aí quem trabalhava com o Potifar era o José, filho de Jacó. E aí um dia a mulher do Potifar chamou o José lá para dentro do quarto dela para ver o negócio e tal. E aí ela queria namorar com o José. O José, não, mulher, você tá doido, não vou ficar com você não, senão o faraó vai mandar me matar. Por ela ter sido rejeitada, ela não aceitou a rejeição, se machucou, se rasgou todinha, fingiu que desfaleceu. Quando chegou o Potifar lá, o faraó, ela falou, o José me estuprou. Aí José vai pra cadeia, fica não sei quanto tempo na cadeia. Aí depois tem toda uma história bíblica lá. Escapou por um milagre. Pela graça de Deus. Então muitas vezes você vai ter a mulher indo na delegacia, falando que foi vítima de um crime. E se você for investigar a fundo, o que aconteceu? A mulher queria ficar com o rapaz e o sujeito refugou a mulher. Falou, não quero ficar com você, ou talvez não quero mais ficar com você. A pessoa, lá no ego, não conseguiu lidar com a rejeição. E aí, como forma de provocar o mal, como forma de retaliar, como forma de destruir a pessoa, não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém, agora ele vai ver. Vai lá e faz uma falsa acusação. Que é uma coisa horrorosa. Mas por que eu estou falando disso? É só para a gente entender que essa postura dos tribunais
essa postura dos tribunais de querer presumir que a palavra da mulher sempre vai ser verdadeira e com base nela, principalmente, condenar um sujeito por crime sexual, ela é muito melindosa, para não falar outra palavra mais forte. É muito, muito melindosa. É muito perigoso isso. Porque hoje eu falo e tenho certeza do que eu estou falando. Existem muitos inocentes cumprindo pena por crime sexual no Brasil em razão desse negócio. A coisa tomou uma proporção tão grande. E a intenção é boa. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que... Eu não estou aqui dando uma de red pill. Eu não estou dizendo assim que mulher é bicho do cão, que mulher é falsa, que mulher faz falsa acusação toda hora, não. Existe o fenômeno da violência contra a mulher. A grande maioria dos casos a mulher foi sim vítima de crime. Mas aqui eu estou tratando dessas exceções que tem acontecido muito. Existem sim falsas acusações de crime. Tá? Um outro assunto ainda mais profundo do que a síndrome da mulher de Potifar é esse aqui, ó. Tem um livro muito interessante, Prova Penal e Falsas Memórias. Prova Penal e Falsas Memórias. Isso aqui é um negócio dramático. O camarada foi casado com a mulher durante um tempo e essa mulher tinha um filho, ou tinha uma filha. Aí separou, tal, não sei o quê, ou às vezes nem separou, continua junto. O tempo passa, 1, 2, 3, 5, 6. Aquela criança agora vira adolescente. Aí de repente acontece um estalo assim e a criança pega e fala: mãe, preciso falar uma coisa com você. O que foi? Hoje eu tenho 15 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui abusado pelo meu padrasto. Aí vira aquela loucura, a casa cai, vai pra delegacia e faz BO, medida cautelar, tira o cara de casa, às vezes consegue até prisão preventiva, destrói a vida do sujeito. Destrói a vida do sujeito. Se coloca no lugar do cara que jura de pé junto que é inocente. Tem gente que suicida. Tem cara que suicida, não aguenta uma acusação dessa. Então, o que é que pode acontecer na cabeça de uma adolescente de 15 anos, chegar na delegacia e falar que quando ela tinha 7 anos de idade ela foi abusada pelo padrasto? Ela pode ter sido abusada mesmo e agora, depois de velha, ela tomou consciência de uma memória bloqueada e agora ela quer representar contra o cara. Pode. Mas existe um fenômeno da mente humana chamado falsas memórias. E isso precisa ser levado em consideração. A psicologia forense, a psiquiatria forense precisa entender desse assunto, porque isso também pode acontecer. Existem falsas memórias que podem ser espontâneas e falsas memórias que podem ser plantadas. Então, imagina, por exemplo, que Cara, esse assunto é muito pesado. Imagina que a menina tem 15 anos e aí ela começa a assistir um documentário na televisão falando que muitas vezes o abusador ele é uma pessoa de dentro de casa, uma pessoa próxima da família. O pedófilo ele gosta muito de pegar a criança no colo, de fingir que está fazendo carinho, de agradar a criança dando abraço, dando beijinho. E nessa de sentar a criança no colo, ele vai roçando ali a genitália dele na menina e aí aquilo é uma forma de abuso. Aí a menina fala assim: pô, mas quando eu tinha 7 anos o meu padrasto me pegava no colo e me dava balinha e não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu, eu acho que eu fui abusada. Pode ser que ali tenha se instalado uma falsa memória. Uma falsa interpretação de um fato. Porque a mente humana é frágil. E o fenômeno das falsas memórias, ele existe. Aí essa menina vai na delegacia e vai falar: quando eu tinha 7 anos de idade, meu padrasto abusou de mim. E aí eu quero dizer o seguinte: não tem problema nenhum uma pessoa achar que foi vítima de um crime e ir na delegacia. Até porque é assim que tem que ser feito. Qualquer cidadão que entende que pode ter sido vítima de um crime, o papel dele é ir na delegacia e reportar aquilo para as autoridades.
A pergunta que eu faço é: as polícias civis têm estrutura, capacidade técnica e científica e abertura de espírito para investigar, para filtrar acusações verdadeiras de acusações falsas? Infelizmente, na maioria dos casos que eu tenho visto, ainda está muito incipiente. O que a gente tem visto é muito essa tese que eu chamo de preguiçosa. Ah, não vamos investigar nada disso não. A palavra da vítima serve como prova para condenação. Se a menina está sendo firme, se a fala dela está sendo coerente, vamos presumir que isso é verdade, e o cara que se defenda lá em juízo depois. E eu vou apresentar um outro problema. Quem é advogado criminalista, quem é militante, sabe do que eu estou falando. Tanto que isso é dramático. Vou apresentar um outro problema. Quando fala crime sexual, estupro, artigo 213, ou artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, que é o pior ainda, né? Tudo é contra a defesa. Tudo é contra a defesa. Você chega no balcão, cara, olha que é um processo de crime sexual. Não, doutor, eu nem sei cadê seu processo, volta daqui umas 2 horas que eu ainda vou procurar. Os caras ficam te dando canseira, o juiz fica olhando torto pra gente, fica todo mundo com raiva de você, advogado de estuprador, não sei o que e tal. E olha o que acontece. Os tribunais, eles têm uma resistência até mesmo em investigar essas questões. Então, muitas vezes você peticiona para o juiz, ali na resposta à acusação, né, que é a defesa prévia, como se fosse a contestação, entre aspas, no processo penal, e você fala para o juiz, juiz, existe um indicativo aqui, existem elementos aqui que me levam a suspeitar do fenômeno da falsa memória. A narrativa está muito inconsistente. Aí você pega, apresenta a fundamentação e pede para que aquela vítima, ou pretensa vítima, seja apreciada, seja periciada, né? Ela seja avaliada por uma junta médica, psicológica, psiquiátrica e tal. E muitas vezes o juiz nega esse pedido, você recorre para o tribunal nega, fala que não foi... Os casos acabam indo muito assim... Uma preocupação com a revitimização. Pô, a menina já foi vítima de estupro. E agora ela vai ser submetida a perícia. O advogado aí querendo dizer que a menina está mentindo, inventando essa história de falsa memória, inventando picuinha, não sei o que. Você tem dificuldade de conseguir uma defesa plena, de conseguir que aquilo aconteça, que aquela possibilidade de falha da prova seja investigada. Porque o papel do juiz é esse. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa audiência, num caso dramático desse, e aí... E é tudo muito, muito delicado quando a gente advoga na área de crime sexual. Aí a menina que era adolescente ali, devia ter seus 14 anos, e era uma história mais ou menos igual a essa que eu estou falando aqui. Ah, entre os meus 5 e os meus 7 anos, o meu padrasto abusou de mim. Hoje eu tenho de 15 para 16 e estou aqui sustentando que ele abusou de mim quando eu era criança. Só que é uma história que não tinha pé nem cabeça, que não tinha congruência, que não tinha coerência. Eu me lembro nesse caso que o sujeito... No horário em que a menina fala que ela era abusada, que ela ficava sozinha em casa com o padrasto, o cara apresentou um histórico. Ele era agente de segurança privada e trabalhava no órgão público. Então ele apresentou em juízo toda a folha de ponto dele, que mostrava que nos horários em que a menina falava que ficava sozinha com ele e era abusada, ele estava trabalhando. Tinha com folha de ponto no órgão público. E aí eu lembro que quando chegou na hora da audiência, a juíza falou assim: fulana, fica tranquila, fica calma, toma uma aguinha. E a menina começou a chorar. Você foi vítima de um crime grave, você está aqui para dar seu depoimento, você vai ter toda a proteção. Aí eu peguei e falei assim: excelência, preciso fazer uma observação aqui. Ela: pois não, doutor. A senhora não pode falar que ela foi vítima de um crime grave. A audiência existe exatamente para a gente analisar se esse crime aconteceu ou não. Não que eu estou querendo dizer que a menina está mentindo, mas existe uma série de... Para quem estuda... aí a juíza já pula lá em cima. Doutor, eu vou te representar, o senhor está querendo ofender a menina.
Dizer que ela está mentindo, isso é violência contra a vítima. Eu falei, não. A senhora foi estudar, e ó, existem uma série de situações que podem levar uma pessoa a fazer uma representação de crime sexual, que não necessariamente que ela esteja mentindo dolosamente. Por exemplo, a falsa memória. Uma coisa que pode acontecer, tipo a memória cruzada, muitas vezes a pessoa foi vítima de um crime cometido por uma pessoa X. Mas aí na hora do trauma, imagina que a pessoa foi vítima de um crime e cometido por alguém que ela ama muito. Para ela não reconhecer a miséria existencial de ter sido estuprada por uma pessoa que ela ama muito, ela acaba fazendo uma transferência e a mente dela cria numa imaginação que foi outra pessoa, foi o tio, por exemplo. Meio que para tentar se enganar e criar um artifício dentro da cabeça para ela não ter que lidar com aquela dor suprema. Então ela pode ter sido vítima de um crime sim, só que está apontando o dedo para a pessoa errada. Então é uma possibilidade também. E aí a investigação psicológica, psiquiátrica, é muito, muito, muito delicado. Muito delicado. Então quando o juiz já chega e fala assim, essa pessoa aqui foi vítima de crime sexual. Mas não, a audiência existe exatamente para saber se de fato foi ou não. Eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui em São Paulo, que ela não foi vítima de crime, graças a Deus. Essa pessoa não foi vítima de crime, não. Mas ela foi vítima, ela caiu numa situação em que alguém colocou alguma droga na bebida dela. Tão logo ela percebeu, ela falou assim, pô, eu tô muito alterada e não faz sentido ter bebido 2 cervejas e ficar desse jeito. Alguém colocou droga aqui. Correu para casa. Para sair de uma situação de vulnerabilidade. No outro dia, ela falou para mim que ela tinha certeza que ela tinha conversado e tido o apoio de um amigo dela, fulano de tal, que foi até na casa dela. Aí depois, quando ela foi conversar com as pessoas, aquele cidadão nunca esteve lá. Foi uma alucinação. Agora imagina se essa alucinação caminha para uma alucinação em que ela foi drogada, alucinou como se tivesse sendo vítima de crime sexual e ainda tinha identidade. Ela tinha certeza que o fulano de tal teve na casa dela. Sendo que aquela pessoa nunca teve lá. Depois você foi ver câmera de segurança e tal. E o próprio cara falou, não fui aí não. Nem ontem eu falei com você, nem falei com você ontem. Então, o fato de você dizer que é possível que haja uma falsa acusação de crime sexual não significa que eu estou dizendo que aquela vítima está mentindo dolosamente. Existem uma série de possibilidades que podem surgir entre uma coisa e outra, entre a verdade e a mentira. Um outro problema assim que tem acontecido muito, e é coisa muito séria. Eu vi notícias essa semana. De um caso que o sujeito foi absolvido no Tribunal Estadual. Então, o Tribunal de Justiça do Estado absolveu o sujeito. Aí o Ministério Público recorreu para o STJ, o STJ condenou pelo estupro. Eu vou contar a história por cima, porque eu li a notícia por cima, porque são processos de segredo de justiça, eu não tive acesso ao processo. Só para ilustrar o que tem acontecido. Todo mundo sabe que é o óbvio, né? O sexo precisa ser consentido pelas duas partes. Se o camarada vai forçar o sexo com a mulher e a mulher fala não é não, a partir daquela negativa, se o cidadão forçar, estupro. Nós estamos falando aqui de estupro. Isso aqui nós estamos falando do óbvio. Tá? Só que existem situações da vida que não são tão óbvias. O que aconteceu numa história aí? Que eu li, numa notícia que eu li. E eu estou só contando a notícia só para a gente conversar. Teve duas pessoas, rolou um sexo consentido. O camarada foi pro motel transar com a mulher. Foi namorar com a mulher lá e tal. Aí o sexo começou consentido, palavras da mulher.
No meio do negócio, a mulher não quis mais. E aí você tem o ânimo alterado, os hormônios à flor da pele, o impulso sexual acontecendo, que é um impulso ali, ele é muito visceral, ele é muito instintivo. O corpo se movimenta ali, palpitação, batimento cardíaco. São impulsos, né? São pulsões da psique humana ali no movimento sexual. Aí no meio do sexo a mulher não quer mais. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. E aí o camarada continuou no ato sexual por mais um tempo, até que a mulher... até que então, houve um hiato entre a mulher começar a falar que não queria mais e o cara entender que realmente era sério, que ela de fato não queria mais, aí parou. Um ano depois, aquelas pessoas continuaram conversando e tal. Me parece na notícia, e eu não tenho como dar certeza porque eu li só uma notícia, me parece que houve até mensagem assim, que a mulher quis até tentar namorar com o cara e depois ele não quis namorar com ela e tal. Um ano depois a pessoa vai na delegacia e fala: olha, eu fui estuprada pelo fulano de tal ano passado. A gente começou o sexo normal, no meio do sexo eu falei que não queria mais e ele continuou mais um pouco até o momento em que parou. Então nesse continuou mais um pouco, depois que eu falei que não queria mais, foi estupro. E parece que não houve uma manifestação muito contundente, a mulher não esperneou, ela não brigou e tal. Resumo da história. O tribunal entendeu que naquelas condições não dava para ter certeza que houve de fato o crime de estupro, estava numa zona cinzenta ali e absolveu o camarada por indúbio pro réu. O MP recorre, o STJ vai e condena, fala: não, você é estuprador. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, num primeiro momento, com todo esse estado de coisas, e eu estou falando aqui tudo bem por cima, que são teorias e mais teorias, julgados e mais julgados. Quando a gente começa a ver num cenário de acusação de crime sexual, quando os tribunais começam a falar assim que a palavra da vítima serve como prova para condenação, e eu vou repetir aqui, os tribunais até falam, ainda mais quando a palavra da vítima é corroborada com outros elementos do processo. Que outros elementos? Tudo uma coisa mais fácil, normalmente uma coisa mais fácil do que a outra. Qual é a defesa possível? Como defender num caso desse? Que defesa você pode fazer? A partir do momento que a mulher falou, vai se presumir que a palavra dela é verdadeira. Eu já vi situações em que o camarada foi condenado, estava cumprindo pena, aí por algum motivo aquela que se dizia vítima se arrependeu e aceitou ir na delegacia e ir em juízo falar que mentiu. Olha, uma pessoa foi condenada por crime sexual, mas eu menti. Minha mãe queria separar dele, botou na minha cabeça que era para eu falar isso, que ia ser melhor pra gente. Eu falei, mas agora eu menti. Eu sou adulto e eu não quero conviver com esse pecado, não. Eu menti. Aí o advogado vai, constrói essa prova, faz uma audiência de justificação, ela vai em juízo, na presença do Ministério Público, relata que mentiu, se retrata. Aí o advogado vai lá e pede a revisão criminal, ou seja, pede para reverter aquela condenação, já se a condenação aconteceu com base na palavra da vítima, e a vítima está mudando a versão dela, então não pode mais ter condenação. Aí o tribunal, já aconteceu do tribunal falar assim, mesmo com a mulher mudando a versão dela, analisando o conjunto probatório, o tribunal ainda não está convencido de que o crime não aconteceu e mantém a condenação. Então esse é, grosso modo, o estado de coisas que a gente tem hoje quando a gente fala de estándar probatório em crimes sexuais. É um cenário difícil. Eu tenho visto advogados assim batalhando, tem professores escrevendo muito sobre isso, mas tem muito trabalho a ser feito para conseguir o quê? É preciso ter critério desde a delegacia da mulher até os tribunais superiores.
É preciso ter critério para filtrar o que efetivamente é crime contra a mulher e aí condenar e punir exemplarmente daquilo que infelizmente tem acontecido cada vez mais, que são as falsas acusações. As falsas acusações. E isso também tem que ser punido exemplarmente. Eu tive um caso, e aí agora eu vou falar de caminhos e soluções, né? Eu tive um caso, nesse caso especificamente não foi de crime sexual. Foi de acusação bem mais leve. Leve assim, comparado com crime sexual, mas para quem recebe a acusação, a situação é grave. Tive um caso de uma acusação de violência psicológica. Violência psicológica. E aí, eu ouvindo o relato do cliente, eu falava assim, pô, mas isso aqui não é crime, cara. Foi uma conversa um pouco mais... O cara falou alguma coisa um pouco mais contundente, mas preocupado com o bem-estar dos filhos. E aí a mulher entendeu que o jeito que ele falou foi muito grosso, foi muito enérgico, e ela estava sendo vítima do crime que agora existe aí no Código Penal de violência psicológica. E aí no mesmo dia a delegada representa para o juízo concede uma medida protetiva de urgência. Medida protetiva. O camarada fica proibido de... Uma pessoa de alto quilate, altíssimo nível, alto padrão, cara muito mais elegante do que eu, por exemplo. Pelo que eu vi ali, inofensivo, se viu proibido de falar com a mãe das filhas, proibido de se aproximar dela a partir de 300 metros de distância, e foi obrigado a assistir 8 palestras no Tribunal de Justiça de conscientização para não cometer o crime contra a mulher. Maior constrangimento da vida. E qual foi o diálogo? Cobrou da mulher um pouco mais de cuidado em relação à saúde dos filhos. Quando eu vi aquilo, fui conversar com a delegada. Doutor, olha esse áudio, olha essa situação aqui. A delegada falou, doutor, estou participando de um grupo nacional de delegados da mulher e esse crime é muito recente, a gente ainda está entendendo direito como é que se aplica esse crime de violência psicológica contra a mulher. Eu falei, pô, mas e a medida protetiva? Tem que... Não sei o quê. Aí o que eu fiz? Esse sujeito só conversava com a mulher por WhatsApp. E ela não tinha juntado o WhatsApp no inquérito, só falado. Aí nós pedimos para ela ser intimada para juntar o WhatsApp. Aí ela juntou os prints ali do celular dela, do WhatsApp, do que teria sido aquela conversa. Aí eu peguei aquilo, contatei uma perita particular para fazer uma análise daqueles áudios. E aí o perito chegou à conclusão de que eram conversas normais, sem dolo, sem intenção de machucar, de agredir, de cometer violência psicológica, e que ali não havia crime. A partir desse laudo, nós fomos lá, despachamos com a delegada, o sujeito foi ouvido e tal também. A delegada da mulher entendeu que não houve prova de crime de violência psicológica, fez um relatório no sentido de que não houve crime, mandou para o judiciário, a promotora de justiça entendeu que não houve crime e o juiz arquivou o caso por insuficiência de provas. Então, e aí ainda vem um detalhe. Mesmo com o judiciário entendendo que não houve crime, outra jurisprudência ainda muito controvertida. A medida protetiva de urgência continuou. Aí eu fui impugnar a medida protetiva de urgência. Peticionei para o juiz e falei, olha, se a causa da decretação dessa medida protetiva era aquela imputação, e se esse próprio juiz entendeu que aquela imputação não configura crime, então não tem mais causa para medida protetiva. É um constrangimento. Ela não pode falar com a mãe das crianças, tem que ficar a 300 metros afastado,
Esse dia foi numa festa, parece que a mulher estava lá, teve que ir embora para evitar constrangimento e tal. Aí os tribunais vêm e falam o seguinte: ainda que não tenha havido crime, ainda que nem haja inquérito policial aberto para apurar nada, é possível a manutenção da medida protetiva para proteger a mulher. Aí fica um limbo absurdo. Fica um limbo absurdo. E um estado de coisas na jurisprudência desse tipo de caso que é dramático. É dramático para você defender. Então, histórias tem várias. Várias. Mas eu só, nessa live eu quis só apresentar para quem não sabe desses assuntos, para quem não milita na área criminal, notadamente aí em crimes sexuais, o tanto que é perigoso essas situações mal resolvidas, o tanto que existem zonas cinzentas entre o sim e o não, entre o que é e o que não é, entre o certo e o errado, e o tanto que é difícil você fazer defesa criminal nesses casos. O que eu costumo fazer e orientar os meus clientes? Eu estou sendo vítima de uma acusação dessa. João, eu preciso que você venha aqui porque tem um tio meu que está nessa situação, uma afilhada lá que disse que 10 anos atrás foi abusada e agora foi na delegacia, está respondendo inquérito e tal. A primeira pergunta que eu faço para o sujeito é o seguinte: meu amigo, você cometeu esse crime ou não? O advogado ele tem que falar. Porque é o seguinte: se o camarada cometeu, é um tipo de defesa. Cautela, esfria a chapa, dá 2 passos atrás. Vamos ver que tipo de prova vai ser produzido e como que a gente consegue impugnar cada tipo de prova ali. Vamos aguardar o que é que vai aparecer de prova contra você. Mas não é desse caso que eu quero falar hoje aqui. O que eu quero falar para cada cidadão que pode passar por isso amanhã. Se você está sendo acusado, se você está sendo imputado a você o cometimento de um crime contra a mulher, sendo que você é inocente, se você de fato é inocente, se aquele não aconteceu, vai para cima. Vai para cima. Vai para cima em que sentido? O delegado vai... Antes do delegado me intimar, eu já tenho que ir na delegacia. O delegado, estou aqui. Delegado, apreende o celular dessa mulher. Vê que tipo de mensagem ela mandou. Como que foram as conversas. Vê se ela teve conversa espontânea com alguém sobre isso. Pega o meu celular. Olha o tipo de conversa que eu tive com ela. Veja onde que essa pessoa andou. Você tem que buscar todo tipo de prova. Você tem que jogar luz naquela situação. Porque aí vem uma questão. A acusação, ela tem que ser verossímil. A acusação, ela tem que ser verossímil. Porque, por uma pessoa falar que foi vítima de um crime grave, como por exemplo um crime sexual, existem uma série de padrões que são meio óbvios. São meio óbvios. Por exemplo, fulano está sendo acusado de ter estuprado a mulher. Que dia que ela foi estuprada? Que dia? Tal dia, tal hora, em tal lugar. Vamos ver na rede social dela o que ela fez nesse dia e nessa hora. Passou a madrugada toda numa festa. Intima as amigas. Passou a madrugada numa festa. Intima essas amigas aqui. Fulano, você estava com a fulana de tal na madrugada? Tava. E ela estava feliz ou triste? Feliz. Estava numa boa? Numa boa. Ela comentou alguma coisa com você que tinha sido estuprada? Absolutamente não. Brincou, dançou, curtiu e tal. Aí você começa a analisar, não que a mulher não possa fazer isso ou aquilo, se é verossímil. Você começa a analisar se é verossímil a narrativa de quem foi estuprado naquele dia com a conduta logo depois. Porque se começar a ficar verossímil, por exemplo, aconteceu, se a amiga fala assim, aconteceu alguma coisa, ela fechou a cara, entrou em choque e foi embora. Ixi, aí fica complicado, porque aí isso é meio que harmônico, é uma postura harmônica com alguém que eventualmente tenha sido vítima daquele tipo de crime. Agora, vou dar só um exemplo bem tosco assim. A mulher fala que foi estuprada pelo fulano de tal. Aí o cara pega e mostra o celular dele pro delegado, e o delegado e a conversa dele com a menina fala assim: olha, adorei a noite, foi muito bom, espero sair com você de novo, beijo, beijo, beijo. O delegado vai falar: opa, tem alguma coisa esquisita aqui.
Como é que tá nesse namorico de beijinho, 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 se acabou de ser estuprado? Então não tô querendo dizer aqui que existe um perfil de vítima, que a mulher não pode se divertir, que não pode ir pra festa, isso, aquilo. O conceito que eu tô querendo falar aqui, para quem vai se defender desse tipo de situação, é mostrar que aquela conversa, que aquela narrativa é inverossímil, que aquela narrativa não se sustenta, que aquilo não bate, que aquilo não funciona. E aí, a partir das inconsistências, provavelmente o próprio delegado vai puxar o fio do que é verdade e do que é mentira. E aí, chegar no que a gente chama de verdade real. Então é um tema muito, muito delicado. Muito, muito delicado. É difícil você fazer pergunta na audiência para uma pessoa dessa, que foi vítima desse tipo de crime, ou que diz que foi vítima desse tipo de crime. É difícil você enfrentar má vontade das autoridades. Às vezes a própria família do camarada olha torto pro cara. A família começa a se... Pô, mas será que esse cara era pedófilo e a gente não sabia, não sei o que e tal. E aí lá na frente, quando fica comprovado, por exemplo, uma falsa acusação, nada paga esse prejuízo. Não tem nada que consiga reparar esse tipo de dano. Então, para fechar essa live, o que eu quis dizer aqui para não ser mal interpretado? Existe sim um sem número de cometimento de crimes violentos, crimes sexuais, de outra ordem que não sejam sexuais, mas com essa característica de gênero contra as mulheres. Eu acredito sim que a maldade prefere as mulheres, porque são mais frágeis, têm menos recursos para se defender, são mais vulneráveis de fato. Mas existe também uma situação hoje, que é um aumento muito grande de casos de falsas acusações de crimes contra a mulher. Ou seja, a mulher vai na delegacia e fala que o sujeito cometeu um crime contra ela, quando na verdade o sujeito não cometeu. Por uma série de possibilidades, por uma série de motivos, uma série de causas. Uma dessas que demanda muito estudo e muita atenção, muita abertura, é a situação das falsas memórias, que é um assunto que precisa ser cada vez mais estudado e aprofundado. Os tribunais, infelizmente, ainda não têm filtros adequados. As delegacias ainda não têm essa estrutura adequada. Algumas têm, muita coisa boa acontece nesse sentido, mas a gente ainda vê muita injustiça acontecendo. O que eu quero dizer? É muito fácil para uma mulher acusar um homem de crime, e quando uma mulher acusa um homem de crime sexual, automaticamente o sujeito já vai sofrer consequências nas medidas cautelares. Via de regra, a mulher faz uma representação na delegacia, a delegada já toma, reduz aquilo ali a termo e já manda para o juiz, para o judiciário, um pedido de medida protetiva, e a medida protetiva às vezes sai no mesmo dia sem nem ouvir o sujeito. O camarada nem sabe o que está acontecendo, daqui a pouco ele já é intimado de que está sendo alvo de uma medida protetiva. E depois é que ele vai na delegacia para talvez explicar que focinho de porco não é tomada. E lá na frente o cara consegue convencer o juiz de que não houve crime, o juiz arquiva a investigação, aí o juiz ainda, mas a coisa está tão complicada que o juiz fala assim, ó, você não cometeu crime nenhum contra essa mulher, eu estou arquivando a investigação, mas ainda assim eu vou manter a medida protetiva, você está proibido de chegar perto dela por 300 metros, proibido de falar com ela por qualquer motivo, e se você descumprir, eu decreto a sua preventiva. Aí você fala, mas como assim, meu Deus do céu? É assim que tem acontecido hoje. Infelizmente. Então, esse é o nosso estado de coisas. Quem vive no mundo hoje, é importante tomar cuidado, é importante se precaver, é importante não se colocar em situações de vulnerabilidade nesse sentido, né? Eu tenho um amigo, advogado, professor, não vou dar muito detalhe, senão a galera vai saber quem é. Sofreu uma situação tão difícil com a ex-mulher, respondeu Lei Maria da Penha sem ter cometido crime algum, briga por guarda, tal. Eu tenho um amigo que hoje ele fala que ele tem medo de mulher. Hoje eu tenho medo de mulher. Peguei trauma. Falei, mas como é que você faz? Ele falou, não, eu tenho uma amiga que é da minha confiança,
Eu fico com ela de vez em quando, ela gosta de mim, eu gosto dela, não namoro, não vou casar, não vamos morar junto. Eu saio com ela de vez em quando porque eu confio nela, eu sei que ela é uma pessoa muito lúcida, muito coerente, que ela nunca vai fazer uma maldade dessa comigo. Agora, outra mulher eu não quero nem papo, porque eu tenho medo de ser uma doida aí que vai me colocar num ferro desse de novo. Pra gente ver o nível do trauma. De um perigo que é real. Existe muito. Acontece todos os dias. Para continuar esse tema, eu vou tentar conversar. Não vou prometer nada, mas eu gostaria muito de fazer uma live, de dar continuidade dessa live, conversando talvez com uma delegada de uma delegacia da mulher, ou com um perito nessa área, ou com um promotor, uma promotora, uma juíza dessa área, para a gente ouvir o outro lado, porque aqui a gente ouviu as lamúrias, né, de um advogado que lida com essas questões. Mas eu gostaria de ouvir também o outro lado, de ver assim, o que é que as instituições estão fazendo para filtrar. Eu queria perguntar para essas autoridades assim, ó, você sabe o que é falsa memória? E vocês fazem algum tipo de trabalho para analisar se isso aqui está acontecendo, se não está? Alguém analisa se existe um interesse econômico por detrás de uma pretensa falsa acusação? Quando o camarada é firme na negativa de autoria, o juiz tem levado a sério, o delegado tem levado a sério, porque tem coisa, qualquer cidadão que vive no mundo sabe do que eu estou falando aqui, ó. É completamente diferente a postura do cidadão que é culpado do cidadão que é inocente. Eu lembro que eu vi o senador Arthur Virgílio contou essa história uma vez, que o senador Arthur Virgílio estava numa CPI, isso ele falou, se eu não me engano, numa entrevista que ele deu para o Jô Soares. Arthur Virgílio estava numa CPI, tal, e aí tinha uma autoridade pública lá sendo interrogado na CPI por uns casos de corrupção gravíssimos e tal. E aí o cidadão frio, racional, calculista, respondeu tecnicamente de forma impecável a cada uma das perguntas da acusação. Aí o Arthur Virgílio falou assim, não fiquei satisfeito. Aí alguém perguntou por quê? Foi porque eu não vi nele a indignação do inocente. E é esse que é o ponto. Porque quando o sujeito que é inocente, que não cometeu crime, é acusado injustamente, falsamente de ter cometido um crime dessa gravidade, mas o cara pula lá no teto. O camarada para de comer, para de beber água, quer suicidar, definha, entra em pânico, entra em choque, fica revoltado. A pessoa prefere a morte do que uma condenação dessa. Agora, o cara que é culpado, normalmente ele é frio. Ele cadê a prova? O que tem contra mim? Não foi bem assim, não sei o que, tal. Então não é possível que a polícia não tenha filtro para analisar esse tipo de coisa. Para a partir daí, não precisa ser perito psicológico, perito psiquiátrico, para bater o olho no cara. A polícia tem que ter essa expertise, normalmente às vezes tem. Para a partir daí, puxar o fio da meada e começar a investigar o que é, o que não é. Então, feitas essas considerações, essa aqui foi a minha contribuição de hoje para quem advoga na área criminal, para quem pretende advogar e para quem vive no mundo, né? Se preservar desse tipo de situação aí. E quando a gente fala de como que o inocente tem que proceder, eu não vou falar o nome de ninguém, mas tem um ator, tem um camarada que parece que ele é ator, mas também parece que ele é o diretor de uma rede de televisão, um cara famoso, que ele foi acusado de assédio. Acho que não foi necessariamente de estupro, mas de assédio sexual, alguma coisa assim, condutas impróprias do ponto de vista sexual. E aí, ao invés de se recolher, o camarada se apresentou e falou, ó, posso ter sido um cara galinha, posso ter sido um marido safado, promíscuo e o caramba, mas crime não cometi não. E aí ele começou a apresentar um monte de evidências,
Tipo assim, tal dia, a fulana de tal disse que eu cometi, a atriz fulana de tal disse que tal dia eu mostrei a genitália para ela e ela ficou acuada contra a parede e entrou em pânico, não sei o que, não sei o que. Agora olha aqui o que ela falou para mim no WhatsApp no outro dia. Agradecendo pela noite, falando que nós beijamos na boca, que foi não sei o que, falando de safadeza, como se tivesse rolado alguma coisinha entre eles, e ela totalmente assim, fluindo. A fala dela não é condizente, não tinha verossimilhança com aquela acusação. Aí o cara quis dizer o quê? Posso até ter sido safado, agora criminoso não. Então quando essa é a indignação do inocente, o cara que é inocente fala assim, delegado, pega meu celular, eu estou abrindo a senha dele, pode devassar a mensagem aí, acha alguma coisa aí de estuprador por acaso. Então esse é o inocente. Essa é a postura que o camarada que é inocente tem que ter, para ele ter alguma chance de mostrar para a autoridade, para o delegado, para o juiz, para o promotor, e falar, rapaz, parece que isso aqui é inocente. Isso aqui realmente, essa postura aqui, chama os olhos da autoridade para olhar com mais seriedade para aquilo. Então, dentre todas as possibilidades de consideração, essa aqui é a minha contribuição de hoje para o nosso debate público aí, sobre as falsas acusações de crime sexual. Foi um prazer. Quem tiver alguma história para contar, comenta aqui embaixo. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta aqui se quiser agora. Quem quiser trocar ideia comigo no privado, me chama no privado depois. Eu lembro que sempre quando eu dei palestra nesse assunto, isso é uma coisa meio crime sexual, um negócio muito dramático. Sempre que eu dei palestra sobre isso, ou aula de pós-graduação, aula na graduação sobre esse assunto, que a gente fala das possibilidades, de como pedir perícia, do que dá para fazer, como que você produz ali defesa sobre aquilo, como é que é a audiência, tal. Final da audiência, final daquele evento, sempre chegava algum aluno e falava assim, professor, deixa eu conversar em off com você aqui, o que foi? Não, porque tem um primo meu, porque tem um tio meu, porque tem um irmão meu, tem um fulano de tal que está respondendo um BO desse aí, não quero que ninguém saiba, mas dá uma analisada no processo lá pra gente. Uma coisa que acontece muito e é um drama silencioso, né? Porque normalmente quem é vítima desse tipo de falsa acusação quem é vítima desse tipo de falsa acusação, ele não quer contar para ninguém, né? Não quer que ninguém saiba, e aí fica ali sofrendo. Eu vou lembrando ainda de outras coisas. Por exemplo, no processo penal, a vítima ela não tem a obrigação de falar a verdade. Porque a pessoa que está na posição de vítima, ela não é testemunha. Então ela não vai cometer o crime de falso testemunho. Até porque a vítima ela tem interesse na condenação. Certo? Ainda que tenha sido vítima de verdade. A fala dela tem que ser ouvida com ressalvas. Às vezes a pessoa foi vítima de um crime mais leve. Só que você pensa, se você é vítima de um crime, você está com raiva do agressor, aí você vai na delegacia, você vai em juízo ali delatar o cara, existe uma tendência a você exagerar na narrativa. Porque você quer confirmar aquilo que você está falando e você está com raiva porque você está na posição de vítima. E muitas vezes exagerar na narrativa, isso é outra questão que o advogado tem que ter muita singeleza para entender. Às vezes a vítima faz uma narrativa mais pesada e aí aquela conduta que às vezes até foi crime, mas se configuraria um crime mais leve, como por exemplo importunação sexual, ou até aquela contravenção penal, né, da questão do pudor e tal. Às vezes o camarada teria cometido um crime mais leve, mas a vítima, como ela exagerou muito, ela acaba levando a condenação para uma condenação mais grave, que a gente chama de adequação típica. Isso é outra coisa que o advogado tem que ter muita atenção. Eu vou contar um caso aqui, acabei de lembrar, eu estava assim, encerrando a live, mas esse caso aqui é muito interessante. Tem um ginecologista lá de Anápolis. O ginecologista, professor histórico de ginecologia lá de Anápolis. Cara muito famoso, muito lúcido, muito experiente. Um dia eu conversando com ele sobre esse assunto, e aí ele me contou um caso que aconteceu com ele. Chegou um pai com uma criança, com uma menina,
no hospital, pronto-socorro à noite assim. E aí a menina tava com muita dor na vagina. Criança. E aí o pai falava que a menina tava brincando. E aí ela caiu sentada num lugar que tinha rama, se eu não me engano era rama de quiabo. Eu nem sei que diabo é rama de quiabo, nem sei como é que é isso. Nunca vi rama de quiabo. Mas parece que ela é uma plantaçãozinha de quiabo. A menina caiu sentada em cima da rama de quiabo e ela tava com muita dor na vagina. Chegou num médico inexperiente. E aí o médico inexperiente assustou, falou, não, que isso, história de rama de quiabo, caramba, rapaz, tá trazendo a menina aqui com sangramento na vagina, com dor na vagina, isso aqui é estupro. O pai estuprou a menina, chamou a polícia. Aí chega o professor, chefe ali Isso ele me contou. Chega o professor ali, chefe da ginecologia ali do hospital, graças a Deus ele estava lá na hora. Aí ele viu aquela movimentação, mandaram chamar ele, que chegou a polícia, já querendo prender o pai da menina. Ele disse que quando ele chegou, ele viu a menina em pânico, e a menina queria por tudo ir pro colo do pai. Aí ele falou, peraí, o que aconteceu aqui? Deixa eu entender. Acalmou a polícia, acalmou o outro médico, o médico novinho. Não, porque isso aqui estuprou a menina, não sei o quê. Aí ele falou, peraí, só que quando ele viu a menina desesperado, querendo por tudo ir pro colo do pai, ele falou, isso aqui não... Ele falou, ele teve o feeling de falar, essa menina não foi estuprada pelo pai. Porque senão ela ia estar querendo se afastar do pai, fugir do pai. E ela estava em pânico porque ela queria ir pro colo do pai, ela estava com medo ali. Aí ele falou, o que aconteceu? Aí o pai da menina pegou e falou assim, doutor, tô falando, é um cara da roça, assim, falou, doutor, minha filha estava brincando numa rocinha ali, caiu sentada em cima de umas ramas de quiabo. E tá com a vagina doendo, trouxe ela pro hospital, agora esse médico aqui tá querendo dizer que eu sou estuprador, polícia querendo me prender, vocês estão ficando maluco. O pai, assim, ele viu a indignação do inocente no pai, e olhou pra menina e viu, pô, não tô vendo, eu já vi muita vítima de estupro, sou ginecologista, e essa menina aqui não tem, ela não tá com a fisionomia de quem foi vítima de estupro. Aí o médico pegou e falou o seguinte, eu vou examinar essa menina sob sedação. Sedou a menina se acalmou, dormiu, ele foi lá, pegou um instrumental, foi ver a genitália da menina, o que ele puxou lá do fundo? Uma rama de quiabo. Aí ficou o médico novinho com cara de pastel, polícia toda sem graça, o pai da menina dando graças a Deus, que ficou evidente ali que a conversa dele tinha verossimilhança, que ela de fato estava com a vagina machucada, porque ela caiu sentada em cima da rama de quiabo. Se não for, isso é tão delicado que se não fosse a lucidez desse médico, esse pai talvez estivesse preso até hoje. Até hoje. Então esse é o drama da instrução probatória quando a gente fala de crime sexual. Eu encerro essa live hoje com esse exemplo da sabedoria desse ginecologista. Meu amigo Elson, lembro de você sim, tranquilo. Satisfação. Então finaliza essa live com essa reflexão, com esse exemplo da sabedoria do profissional que teve só a lucidez de olhou para o pai, viu a indignação do inocente. Foi, esse pai não é estuprador, pô. Olha o desespero que ele está só por ter sido, tá indignadíssimo aqui, tá em choque. Olhou para a menina, foi, isso aqui não é perfil de quem foi vítima, acabou de ser vítima de estupro, não. Resolveu o assunto ali na hora. Enquanto que os tribunais infelizmente, não têm levado tão a sério essas sutilezas, têm passado por cima de tudo isso e insistido nessa narrativa que eu entendo que é preguiçosa. A palavra da vítima serve como, ainda mais se for firme, serve como prova para a condenação. Um abraço para todo mundo. Espero ter contribuído um pouco mais aí para o seu imaginário, para o seu horizonte de consciência, para o teu cabedal cultural. E uma satisfação ter a presença dos meus amigos aqui nessa live. Tamo junto. Peço desculpa se eu ofendi alguém. Não foi minha intenção ofender ninguém, nem homem, nem mulher, nem travesti, nem quem quer que seja. Nosso objetivo aqui é sempre jogar luz nos pontos obscuros que causam drama aí para a vida humana. Grande abraço, um beijo pro meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para minha família que me dá essa moral toda aí, que tá sempre comigo. Amo vocês. Um abraço.
Agora aprender como é que eu desligo, como é que eu encerro a live.